Há um instante que não pode ser medido por relógios nem registrado por máquinas. É o momento em que o corpo ainda respira, mas a alma já começa a pressentir que está sendo chamada de volta. O som do coração se torna distante, o peso do corpo desaparece, e tudo o que antes parecia urgente perde o sentido. O mundo ao redor continua, mas algo dentro de nós se desconecta, como se uma fina linha invisível começasse a se romper entre a matéria e o espírito. É nesse exato ponto que o tempo deixa de existir. Nenhum olhar humano pode captar o que ocorre nesse momento. Há um silêncio que não é ausência de som, mas presença de algo maior. O ar se torna denso, quase sagrado, como se o próprio universo se inclinasse para testemunhar a travessia. É ali, entre o último suspiro e o despertar do desconhecido, que uma presença antiga e serena se aproxima. Muitos a temem, poucos a compreendem. Ele é o guardião das fronteiras, o mensageiro entre mundos, o que os antigos chamavam de anjo da morte. Mas sua chegada não é uma sentença, é um chamado. Não há gritos, nem sombras aterrorizantes, apenas uma paz silenciosa que cobre tudo como um manto. A alma, ainda confusa, sente algo tocar sua essência, uma vibração, uma lembrança, uma voz sem som que diz: chegou a hora. Não há pressa, não há dor. Apenas um reconhecimento profundo de que algo maior está em curso. O corpo já não responde, mas a consciência desperta. O que antes era visto pelos olhos, agora é percebido pelo espírito. O quarto parece diferente, o ambiente muda. Alguns descrevem luz, outros veem apenas serenidade. O que é comum a todos é a sensação de que não estão sozinhos. Há uma presença, não humana, não terrena, que observa com compaixão e firmeza. É o instante em que o véu entre o físico e o eterno se abre. O anjo não se impõe, ele espera. Sua presença é como a de alguém que conhece o destino, mas permite que a alma o descubra por si mesma. Sua luz não cega, mas revela. E o que revela é mais profundo do que qualquer palavra poderia descrever. O início de um retorno. Pois a morte, aos olhos do céu, não é fim, mas passagem. E todo nascimento exige um parto. Toda alma, para renascer, precisa primeiro ser libertada do corpo. Nesse instante sagrado, o tempo já não flui em linha. Ele se dobra, se estende, se transforma. A alma vê tudo, o que viveu, o que amou, o que esqueceu. As memórias surgem como ecos que se misturam em luz. O passado e o presente se tornam um só, e o futuro é apenas um caminho de brilho distante. A alma reconhece que está deixando algo para trás, mas ao mesmo tempo sente que está voltando para casa. É uma sensação de nostalgia e plenitude ao mesmo tempo. E enquanto tudo isso acontece, o anjo se aproxima mais. Sua forma não pode ser descrita com precisão, porque ele não possui uma forma única. Às vezes, surge como uma presença luminosa, outras como uma sombra suave, e há quem diga que ele assume o rosto de quem partiu antes, para que o medo se transforme em consolo. Ele vem não para tirar, mas para conduzir. Sua missão é a passagem, não o fim. A alma, aos poucos, começa a compreender. O medo inicial cede lugar a uma estranha curiosidade. O que há depois do que chamamos de vida? O anjo silencioso apenas estende uma espécie de sensação, não um toque físico, mas algo que envolve, acalma e guia. É como se dissesse sem palavras: venha, não há dor, não há perda, só mudança. E o corpo, agora quieto, já não sente o peso do mundo. O que resta é leveza. A alma começa a se mover, não para cima nem para baixo, mas para dentro de uma dimensão que não segue as regras do espaço. A sensação é de ser absorvida por uma luz viva, como se cada parte da existência fosse recolhida para um lugar que sempre a esperou. Neste ponto não há relógios, não há tempo, não há mundo.
Há apenas um instante de eternidade, um instante em que o Criador observa e o anjo cumpre seu propósito. Tudo se torna silencioso. O vento parece parar, o som desaparece e o universo prende o fôlego, porque uma alma está cruzando a fronteira. Esse é o instante em que o tempo para, o momento em que o invisível se torna real e o real se dissolve no eterno. Nada se perde, tudo apenas muda de forma. E o anjo, o mensageiro do limiar, sabe que cada travessia é um reencontro. O reencontro da criatura com aquele que a fez do pó e do sopro. Quando a alma atravessa o limite da carne, não há grito, não há despedida. Apenas um sussurro divino que diz: volte para mim. E nesse chamado, toda a existência se curva. O que parecia o fim é, na verdade, o começo do eterno despertar. O guardião invisível entre dois mundos. Desde o início dos tempos, a humanidade tentou dar um nome à presença que se aproxima quando o corpo adormece para sempre. Uns a temeram, outros a veneraram, mas poucos compreenderam sua verdadeira essência. O anjo da morte nunca foi um inimigo da vida, mas um servidor fiel do próprio Criador. Ele não atua por vontade própria, nem se alimenta de dor. Sua existência é um ato de obediência, uma ponte entre o que é terreno e o que é eterno. Ele é o guardião que permanece invisível até o instante em que sua missão se torna inevitável. Ele habita o espaço entre mundos, onde o tempo é uma lembrança e a matéria uma sombra. Seu domínio é o silêncio, e sua linguagem é a vibração. Nenhum olho humano o vê, mas todas as almas o reconhecem, porque ele está presente no primeiro e no último instante de cada vida. Quando o sopro divino entra no corpo de uma criança, ele observa. Quando esse mesmo sopro retorna à origem, ele guia. É o mesmo movimento, apenas em direções opostas. A Bíblia o menciona sem nome, mas com poder. Ele é o mensageiro que feriu o exército assírio durante a noite, o mesmo que passou sobre as casas dos egípcios, quando o sangue do cordeiro foi o sinal da aliança. E em cada um desses momentos, sua ação não foi punição, mas cumprimento da ordem divina. Ele não julga, apenas executa o desígnio. Ele é o executor da transição, não o dono dela. No entanto, o homem, limitado pela visão material, confundiu sua presença com destruição. Esqueceu que há beleza na entrega e sabedoria na passagem. O anjo da morte não arranca a alma, ele a liberta. Sua presença é comparável a um vento que sopra gentilmente sobre uma chama, não para apagá-la, mas para guiá-la ao ar que a espera. É por isso que, no instante da partida, muitos relatam uma paz que não pode ser descrita, uma suavidade que não pertence a este mundo. Seu semblante muda conforme quem o vê. Aos que temem, ele surge envolto em mistério, como uma sombra que desperta reverência. Aos que confiam, ele se mostra como luz, um reflexo do amor que não cessa nem mesmo diante da morte. Há relatos espirituais de que, para alguns, ele assume o rosto de alguém amado, tornando-o a Deus um reencontro. Isso acontece porque sua missão não é causar espanto, mas consolo. O medo é humano, o anjo é divino. Entre os mundos, ele permanece imóvel, mas presente. É um guardião silencioso que contempla as gerações passarem, conhecendo cada alma que virá a chamar um dia. Ele não se apressa, pois o tempo para ele é apenas um rio tranquilo que leva tudo de volta à fonte. Sua paciência é infinita, e seu toque é o mesmo desde o início da criação. O próprio Deus o revestiu com autoridade sobre a travessia, mas também com compaixão. Quando ele se aproxima, o universo se ajusta. É como se as forças do céu e da terra se alinhassem em harmonia para permitir a passagem. Nenhuma alma parte sem que ele esteja presente. Ele não é o portador do fim, mas o início do caminho de retorno. Cada vez que estende sua luz sobre alguém,
o equilíbrio se restaura e a ordem divina é cumprida. Por isso ele é chamado de guardião, não de túmulos, mas de portais. Há algo profundamente sagrado em sua presença. Ele é a lembrança viva de que nada escapa à consciência do Criador. O homem pode negar Deus, mas não pode evitar o encontro com aquele que guarda a porta de sua eternidade. O anjo da morte é o testemunho de que toda vida tem propósito, e todo fim é apenas a continuação em outra forma. É a prova de que a justiça divina não é punição, mas harmonia. Em textos antigos, há uma frase atribuída aos profetas: nenhuma alma parte sem ser chamada. O anjo é o mensageiro desse chamado. Ele vem quando o ciclo se cumpre, quando o que foi aprendido precisa ser devolvido à luz. Ele não escolhe, não interfere, apenas cumpre o que já foi escrito antes mesmo do nascimento. A alma, ao vê-lo, não é surpreendida, apenas se recorda. E quando esse encontro acontece, tudo o que era medo se transforma em reconhecimento. A alma entende que aquele que veio não é estranho, mas parte do mesmo amor que um dia lhe deu a vida. O anjo da morte é o outro lado da mesma voz que disse: haja luz. Ele é o eco da criação que continua chamando geração após geração de volta para casa. Entre o céu e a terra, ele observa os dois lados. Vê o sofrimento dos que ficam e o alívio dos que partem. Ele entende ambos, mas não se prende a nenhum. Sua função é manter o equilíbrio entre mundos, garantir que nada se perca no caos da existência. E quando uma alma atravessa, ele se inclina em reverência, não como superior, mas como servo da vontade que tudo sustenta. Ele não leva, ele devolve. Não encerra, ele reabre. O que os homens chamam de morte é para ele apenas o retorno à origem. E ao final de cada travessia, ele volta a seu lugar invisível, aguardando o próximo chamado. Sua luz se apaga no mundo dos vivos, mas permanece acesa no eterno. O guardião invisível entre dois mundos cumpre seu dever sem ser visto, sem ser lembrado, mas sempre presente. Ele é o elo que mantém a ordem entre o que nasce e o que renasce, entre o pó e o espírito. E enquanto houver vida na terra, haverá o instante em que ele se aproximará, não como inimigo, mas como guia. Porque o verdadeiro mistério da morte não está no fim, mas na fidelidade de quem conduz a alma até o novo começo. E esse é o papel do guardião invisível, aquele que atravessa o limiar do tempo para lembrar à humanidade que a eternidade nunca deixou de existir. A separação da luz. Há um momento em que o corpo já não é mais o abrigo da alma. É como se o espírito, que por toda a vida se manteve preso a uma forma densa, começasse a se soltar, fio por fio, até sentir-se leve, livre, quase etéreo. Esse instante é o mais delicado de toda a existência, pois é quando o visível e o invisível se tocam pela última vez. Os antigos chamavam esse fenômeno de o rompimento do cordão de prata. Uma ligação sutil, descrita em textos hebraicos e nos escritos de sábios cristãos primitivos, que une o corpo à centelha divina que o habita. Quando esse laço se desata, a vida terrena chega ao seu limite e a jornada espiritual recomeça. A alma, ainda atordoada, tenta entender o que está acontecendo. Ela percebe o corpo imóvel, mas sente-se viva. Ouve vozes distantes, como ecos que se dissolvem na água. Vê rostos ao redor, mas nenhum olhar parece cruzar o seu. O tempo se torna líquido e o espaço infinito. Não há dor, apenas uma estranha sensação de desapego, como se as emoções, os medos e os desejos estivessem sendo cuidadosamente retirados um a um, para que ela possa seguir leve. É a separação da luz. O processo em que a essência humana é descolada da matéria que a sustentava. Nesse instante, o anjo da morte se aproxima em silêncio. Ele não toca, apenas observa,
pois a separação é um ato entre o Criador e a alma. Sua presença, no entanto, é como um farol. Ele guia o desprendimento, protege contra o desespero, assegura que a alma não se perca nas sombras da transição. Sua energia é calma, constante, e sua luz vibra em uma frequência que faz tudo ao redor se aquietar. É ele quem mantém o equilíbrio, impedindo que a alma tente voltar ao corpo que já não a pode conter. O corpo, agora apenas matéria, se torna frio. A alma o vê e o reconhece, mas já não sente pertencer a ele. É como olhar para uma roupa antiga, marcada pelo tempo, que cumpriu sua função. E mesmo que haja um toque de melancolia nesse adeus, há também um sentimento de libertação. A alma percebe que a vida era uma escola e o corpo apenas a sala de aula. Agora, as lições foram dadas e o aluno deve seguir. Antigos textos falam sobre o som da separação. Alguns dizem que há um leve estalo, outros descrevem um brilho intenso, como se a luz de dentro fosse recolhida por mãos invisíveis. Há relatos de que a alma sente um vento suave, um calor no peito ou um som semelhante a um cântico distante. Nenhuma dessas descrições é exata, mas todas apontam para a mesma verdade. O desligamento é um ato sagrado. Não é violência, é harmonia. Enquanto isso, o mundo físico continua. As pessoas choram, rezam, tocam o corpo, acreditando que o ser amado ainda está ali. Mas o espírito já caminha em outra direção. Ele tenta se comunicar, tenta dizer que está bem, mas a ponte entre as dimensões foi fechada. E então surge um momento de profunda compreensão. O amor continua, mas a forma muda. O laço não se rompe, apenas se transforma em luz. O anjo da morte acompanha tudo. Ele conhece a confusão das almas recém-libertas. Algumas tentam retornar. Outras se afastam depressa, curiosas pelo novo horizonte. O anjo não força nenhuma. Ele apenas orienta, com uma paciência que transcende o tempo. Seu olhar não expressa pressa, apenas certeza. Ele sabe que cada alma tem seu ritmo para compreender que a morte é, na verdade, um nascimento. E quando a alma, enfim, aceita, algo extraordinário acontece. Uma claridade começa a se formar, não fora, mas dentro dela. É uma luz que cresce de dentro para fora, dissolvendo as últimas sombras da matéria. Essa é a verdadeira separação da luz, quando o espírito recupera o brilho que o mundo físico encobriu. Ele se lembra de quem é, de onde veio, e sente a presença do Criador de maneira tão próxima que nenhuma palavra seria capaz de traduzir. Nesse momento, o anjo apenas observa. Seu trabalho ali está quase concluído. Ele não leva a alma, apenas a acompanha até a fronteira onde a luz começa. Ele é o guardião da travessia, aquele que garante que o retorno se faça em paz. E antes de partir, ele se inclina sobre o corpo inerte e sussurra, não com voz, mas com essência. Tua missão foi cumprida. Agora volta à origem da tua luz. A alma, ao ouvir, compreende tudo. O medo desaparece e em seu lugar surge uma serenidade que não existe neste mundo. O corpo permanece imóvel, mas o ser que o habitava brilha como se o próprio céu o chamasse pelo nome. A separação se completa. O anjo da morte, agora distante, observa o rastro de luz que se eleva. Nenhum som, nenhum movimento, apenas a pureza daquilo que retorna. Ele sabe que naquele instante o universo está inteiro outra vez, porque uma parte do divino voltou ao seu centro, e assim o ciclo se cumpre. A separação da luz não é perda, é reconciliação. É o instante em que o ser humano deixa de ser prisioneiro do tempo para tornar-se parte da eternidade. E o anjo, fiel à sua missão, desaparece como veio, em silêncio, deixando apenas a certeza de que a morte é o nome terreno de um reencontro celestial. O primeiro chamado do além.
Logo após a separação, quando o corpo já não responde e o espírito começa a se reconhecer fora da matéria, algo misterioso acontece. O silêncio, que antes parecia absoluto, é interrompido por uma vibração. Não é som como o ouvido humano entende. É uma espécie de frequência viva, uma melodia antiga que atravessa o espaço e toca a alma como um chamado. É o primeiro eco do além. A alma, recém-liberta, sente esse som não pelos ouvidos, mas pelo próprio ser. É como se cada partícula espiritual vibrasse em sintonia com uma voz que vem de muito longe e ao mesmo tempo de muito dentro. Essa voz não ordena, não exige, apenas convida. É suave, mas irresistível. Ela não fala em palavras, mas em sentido. O espírito compreende o que ela transmite. É hora de seguir. O que foi terreno fica para trás. O que é eterno se manifesta. Nesse instante, o anjo da morte volta a se aproximar. Sua luz se expande como se respondesse à mesma melodia. É através dessa frequência que ele se comunica com a alma, não com linguagem, mas com vibração pura. Ele se torna um canal entre dois reinos, um tradutor do divino. E tudo o que emite é paz. A alma, ainda assustada, sente medo de se afastar. Mas essa presença serena dissipa qualquer resistência. É como se o anjo dissesse: o que você sente não é o fim, é o retorno ao som original de onde tudo veio. Há descrições antigas que afirmam que o universo foi criado por um som, o Verbo, a palavra divina que deu origem à luz. Da mesma forma, é esse mesmo som que chama cada alma de volta para a fonte. O primeiro chamado do além é o eco da voz do Criador. É o mesmo som que um dia disse: haja vida. Agora ele apenas diz: volte para mim. E o que antes era carne e osso começa a se reconhecer como parte desse mesmo som eterno. O espírito tenta olhar ao redor, mas o ao redor já não existe como antes. Tudo o que o cerca parece feito de energia viva, pulsante, que muda conforme o que ele sente. O espaço se dobra e cada emoção cria forma. É o reflexo do estado interior. Se há medo, o ambiente se torna turvo. Se há paz, tudo brilha. O anjo, atento, guia a alma com gestos suaves, levando-a para o lado onde a luz é mais estável. Ele não puxa, apenas mostra o caminho. O movimento é natural, como flutuar dentro de um rio de luz. A alma começa a perceber sons de outros lugares. Alguns suaves, como cânticos, outros mais intensos, como ecos distantes de coros invisíveis. É o coro dos que já atravessaram. São vozes puras, que não dizem palavras, mas transmitem amor. E nesse mar de vibrações, cada alma escuta o que está pronta para entender. Algumas ouvem nomes, outras sentem apenas harmonia, mas todas, sem exceção, percebem que estão sendo esperadas. O anjo permanece ao lado, silencioso, observando o despertar da consciência espiritual. Ele conhece essa jornada há milênios. Sabe que cada alma reage de um jeito. Algumas seguem a luz imediatamente, confiando no chamado. Outras tentam olhar para trás, apegadas ao que deixaram, corpos, rostos, promessas, arrependimentos. O anjo não força, mas também não se afasta. Ele espera o momento certo, o instante em que o espírito entende que o amor verdadeiro não fica preso ao tempo, mas o transcende. Há almas que descrevem esse primeiro chamado como uma sensação de lembrança, como se tudo o que viveram fosse, na verdade, o ensaio para esse reencontro. Elas dizem que o som as faz lembrar de um lugar onde nunca estiveram, mas ao mesmo tempo sempre pertenceram. É o som do lar, o som que o espírito reconhece mesmo sem nunca tê-lo ouvido antes. E então a resistência se dissolve. O anjo da morte, que até então era apenas presença, torna-se agora guia. Ele se move junto com o espírito, atravessando um campo que parece feito de névoa luminosa. Essa névoa é a fronteira entre o plano físico e o espiritual.
A travessia é suave, mas intensa. Cada pensamento da alma se manifesta como cor e cada emoção como luz. O anjo usa isso para ensinar. Mostra que tudo o que o ser humano fez, sentiu e acreditou gera vibração e que essas vibrações moldam a realidade do além. É a primeira lição depois da morte. O mundo espiritual não é um lugar fixo, mas um reflexo do que cada alma carrega dentro de si. Quando a alma atravessa esse campo, algo muda profundamente. O chamado que antes vinha de fora, agora ressoa dentro dela. O som e o ser se tornam um só. É o momento em que o espírito percebe que o Criador não está distante, mas sempre esteve presente em cada partícula de sua existência. O anjo apenas observa, pois sua missão nesse ponto é testemunhar o reencontro entre a criatura e o som que lhe deu origem. Alguns textos apócrifos dizem que nesse exato instante o anjo da morte se ajoelha, não diante da alma, mas diante da presença invisível do próprio Deus que se manifesta para acolher o que volta. E nesse gesto há reverência, pois até o mensageiro reconhece a grandeza do retorno. O chamado se completa, e o espírito começa a ver diante de si uma luz diferente, mais intensa, viva e pulsante do que tudo o que já existiu. O primeiro chamado do além é o início da lembrança. É o eco divino que anuncia: agora você pertence novamente à eternidade. E à medida que o som se funde com a alma, o medo deixa de existir, o peso se desfaz e tudo o que resta é o brilho puro da consciência. O anjo da morte, então, dá um passo atrás. Ele sabe que o espírito precisa seguir sozinho a partir daqui. Sua tarefa foi cumprida com perfeição. Ele não desaparece, apenas observa, silencioso, o milagre da transição. E o som que antes chamava de fora, agora pulsa dentro da alma como uma certeza. A vida nunca terminou, apenas mudou de tom. O espelho da existência. Depois do primeiro chamado, quando a alma já se desprendeu do mundo material e começa a seguir o caminho da luz, ela entra em um espaço onde o tempo não existe. É como se o universo inteiro se transformasse em um grande espelho vivo, capaz de refletir tudo o que foi, é e será. Nesse lugar não há julgamento externo. O julgamento nasce dentro da própria alma, que agora vê com clareza absoluta o que antes os olhos humanos não podiam enxergar. É o encontro com o espelho da existência. A alma flutua nesse campo de luz silenciosa, e cada lembrança, cada pensamento, cada gesto se acende diante dela como fragmentos de fogo flutuando no ar. São cenas da própria vida, mas sem disfarces. Nenhum ato é esquecido, nenhuma intenção é ocultada. Tudo se mostra com transparência cristalina. O anjo da morte permanece próximo, imóvel, observando com uma serenidade que transmite segurança. Ele não interfere, pois sabe que esse é o momento mais íntimo da jornada. A alma precisa ver a si mesma, não como acreditava ser, mas como realmente foi. O espelho não mente, mas também não condena. Ele apenas reflete. E o que aparece diante do espírito não são apenas imagens de ações, mas as ondas que essas ações criaram. Uma palavra dita em ira mostra as sombras que se espalharam além do tempo. Um gesto de bondade revela correntes de luz que se expandem infinitamente, tocando vidas que a alma nem imaginava ter alcançado. É nesse instante que a alma compreende o verdadeiro peso de suas escolhas, não como castigo, mas como aprendizado. Algumas almas choram, não de dor, mas de reconhecimento. Outras sorriem, lembrando de pequenas atitudes que o mundo esqueceu, mas que o céu guardou com carinho. O anjo da morte observa tudo com olhos de infinita compaixão. Ele sabe que esse é o ponto em que muitas almas renascem espiritualmente. Ao confrontar-se com o reflexo de sua própria história, a alma desperta para a verdade que os vivos raramente entendem, a de que cada ato, cada pensamento e cada emoção
deixa uma marca eterna no tecido da criação. Nesse espelho, o bem e o mal não são inimigos, mas lições complementares. O que chamamos de erro se mostra como aprendizado, e o que chamamos de sofrimento aparece como parte do plano de evolução. Tudo se conecta, nada se perde. A alma vê, com espanto e humildade, que até suas quedas foram oportunidades de gerar luz quando transformadas em arrependimento e amor. E ali, diante dessa revelação, surge uma pergunta profunda, quase uma voz interior. O que você fez com o dom da vida que recebeu? O anjo não fala, mas sua presença amplifica a resposta. A alma sente dentro de si as vibrações da verdade. Percebe que as dores que causou não foram castigos divinos, mas reflexos de sua própria ignorância. Entende que o amor que deu permanece vivo e multiplicado. Cada lágrima que fez alguém derramar agora retorna como aprendizado. E cada sorriso que provocou ressoa como luz nas dimensões do espírito. Tudo é visto, tudo é sentido, mas nada é punido. É a própria alma que decide o que precisa curar. Há almas que demoram mais tempo nesse espelho. Ficam presas em recordações, revivendo o que não conseguem aceitar. O anjo da morte, paciente, permanece ali, irradiando luz até que o espírito compreenda. Ele não apressa, pois o tempo ali não tem medida. O aprendizado ocorre no ritmo do arrependimento e da compreensão. Quando enfim a alma aceita suas falhas e reconhece seu valor, o espelho muda. O brilho intenso se suaviza e a luz se torna mais dourada, mais cálida. É o sinal de que o espírito está pronto para seguir. Nesse ponto, o espelho começa a mostrar algo novo. Não mais cenas do passado, mas fragmentos do propósito. A alma vê os rostos de pessoas que cruzaram seu caminho por motivos invisíveis. Entende as dores que precisou viver para crescer, as perdas que abriram espaço para outras vidas e até os silêncios que serviram de abrigo para o amadurecimento do coração. Tudo ganha sentido. O que antes parecia acaso revela-se plano, e o que parecia castigo revela-se cuidado. O anjo da morte, que até então permanecia em quietude, se aproxima. Sua luz toca o espelho, e este começa a se dissolver em milhares de fragmentos que se transformam em pequenos pontos de luz. Cada ponto representa uma experiência. Cada brilho, uma lembrança transformada em sabedoria. A alma entende que não há nada a temer, pois até as sombras contribuíram para sua evolução. O espelho, ao se desfazer, não some, ele se funde à alma, tornando-se parte dela. Nesse instante, o anjo fala, não com palavras, mas com presença. Você viu quem foi. Agora verá o que pode se tornar. A alma sente essa mensagem ecoar dentro de si como uma promessa. O passado não é uma prisão, é o solo onde o novo floresce. A compreensão liberta. Quando o último fragmento do espelho se apaga, o ambiente muda. A luz ao redor começa a pulsar em tons de azul e dourado, como se o universo respirasse junto com o espírito. O anjo da morte abre um caminho diante dela, um portal feito de pura energia. O espelho cumpriu sua função. O peso das culpas se transforma em luz, e a alma mais leve começa a atravessar. Agora, ela entende o sentido da morte. Não é punição, é purificação. Cada vida é uma escola, e cada morte, uma formatura. O anjo observa o espírito cruzar o limiar com serenidade. Ele sabe que quanto mais a alma se reconhece, mais próxima está do Criador. O espelho da existência desaparece, mas deixa uma marca eterna, o autoconhecimento. A alma segue em frente, carregando consigo o reflexo da verdade. E o anjo, silencioso, prepara o próximo passo da jornada, o caminho que a conduzirá ao limite entre os mundos, onde o aprendizado se transforma em sabedoria e a consciência descobre o significado mais profundo
da eternidade, o limite das dimensões. Depois de atravessar o espelho da própria existência, a alma começa a avançar para regiões onde as fronteiras da realidade se tornam quase irreconhecíveis. É o limite entre dimensões, o espaço onde o espiritual e o material ainda se tocam, mas já não se misturam. Aqui, tudo o que existe é consciência. Não há chão, nem céu, nem direção. Há apenas vibração. É um território de transição, e cada alma o percebe de forma diferente, moldando o ambiente de acordo com o que carrega dentro de si. Para alguns, esse lugar se apresenta como um deserto silencioso. Para outros, como um oceano de luz ou uma planície infinita coberta por névoa dourada. Nada ali é fixo, porque a forma se curva à energia. É o espaço onde o pensamento cria, onde a emoção desenha e onde o espírito aprende que já não pode esconder de si o que realmente é. É nesse ponto que o anjo da morte volta a se aproximar, mais visível, mais nítido, porque a alma agora pode compreendê-lo. O anjo não fala, mas sua presença emana estabilidade. Ele é o centro em meio ao caos vibracional, o ponto fixo entre dois universos. A alma sente sua energia como um farol, que impede que se perca nas próprias ilusões. Ele não guia com palavras, mas com luz. Onde sua presença se manifesta, o caminho se torna seguro. E é seguindo essa luz que a alma começa a atravessar o limiar entre dimensões. Muitas almas, nesse ponto, experimentam confusão. Elas ainda trazem consigo fragmentos da matéria, lembranças, apegos, desejos. E o que não pertence à nova frequência se torna peso. É por isso que algumas demoram a atravessar, presas a memórias que insistem em mantê-las ligadas ao mundo físico. O anjo entende isso com paciência infinita. Ele sabe que cada alma carrega o tempo de sua libertação. Quando o espírito tenta voltar, o anjo apenas observa e aguarda. Ele nunca força, apenas sustenta a ponte aberta até que a vontade divina seja aceita. O limite das dimensões é também o limite do ego. Tudo o que a alma acreditava ser, nome, corpo, história, posse, se dissolve. A consciência sente-se nua, sem máscaras, e isso pode causar temor. Mas quanto mais ela solta o que era, mais leve se torna. E quanto mais leve, mais se aproxima da frequência do anjo, que vibra em pura serenidade. Há relatos espirituais de que, nesse ponto, a alma ouve dois sons ao mesmo tempo: o eco do mundo que deixou e o chamado do lugar para onde vai. São vibrações que competem entre si, o passado tentando reter, o futuro tentando acolher. O anjo é o equilíbrio entre ambos. Ele protege a passagem para que nada interrompa a travessia. Algumas almas se confundem e criam paisagens intermediárias, constroem ilusões com base em crenças antigas, portões, cidades, vozes, rostos familiares. Essas visões não são punições, mas projeções do que o espírito ainda não conseguiu abandonar. O anjo da morte, porém, as atravessa sem dificuldade, dissipando as formas com um simples toque de luz. Onde ele passa, as ilusões se desfazem e apenas a verdade permanece. Esse é o momento em que a alma aprende que o céu e o inferno não são lugares, mas estados de consciência. O que vibra em paz encontra luz, o que vibra em medo encontra sombra. O limite das dimensões é o campo onde cada alma decide, por meio de sua frequência, o caminho que seguirá. O anjo é apenas testemunha e guardião dessa escolha. Em certos casos, o espírito sente resistência, tenta permanecer na fronteira, acreditando que ainda tem algo a resolver entre os vivos. São os que deixaram promessas, dores ou culpas. Mas o anjo, com compaixão, estende sua energia e mostra o que os olhos humanos não veem. O tempo dos vivos continua, mas o da alma não. A vida terrena é um capítulo encerrado, e agora o Criador escreve outro.
Aos poucos, a alma compreende que o amor não exige presença física para continuar existindo. Conforme essa compreensão cresce, o ambiente começa a mudar. A névoa se dissipa e a luz ganha profundidade. O que era vazio se preenche com um brilho sereno e a alma percebe que já não sente medo. O limite das dimensões não é mais uma fronteira ameaçadora, mas uma ponte luminosa. O anjo da morte, que antes parecia imenso e distante, agora é apenas presença amorosa. Ele se torna o símbolo do que o espírito deve se tornar: equilíbrio. Nesse ponto, o anjo se volta para a alma e, sem pronunciar palavra, transmite um entendimento. A travessia não é para fugir da vida, mas para compreender que a vida nunca termina. A alma sente essa mensagem pulsar dentro de si e, com um último olhar para trás, vê o mundo físico como um ponto distante, uma estrela apagando no horizonte. A saudade existe, mas já não dói. E então ela dá o primeiro passo consciente para dentro da nova dimensão. É como atravessar um rio feito de luz líquida. Cada passo é uma expansão. Cada movimento dissolve o que ainda resta de peso humano. A alma se torna mais transparente, mais próxima da vibração original que a gerou. O anjo caminha ao lado, não mais como guia, mas como companheiro. Ele cumpre o papel de guardião até o último limite, onde o humano se torna essência e o finito toca o infinito. Ao alcançar o outro lado, a alma percebe que não há queda, nem ascensão, há apenas continuidade. O limite das dimensões era uma ilusão, criada para ensinar que o espírito não morre, apenas muda de forma. E o anjo, fiel ao propósito divino, se recolhe mais uma vez, deixando no ar a lembrança da travessia. O universo, silencioso, retoma seu movimento. O ciclo foi cumprido, e no coração da alma, agora livre, ecoa a verdade eterna. A morte não é fronteira, é passagem. É o espaço entre um sopro e outro do Criador, onde o infinito se revela. Quando o amor pede espera. Nem todas as almas seguem adiante com facilidade. Algumas, ao chegarem ao limite das dimensões, sentem o chamado do alto, mas o coração ainda está voltado para a terra. São espíritos que amaram intensamente, que deixaram laços tão profundos que a própria luz parece hesitar em conduzi-los adiante. É o momento em que o amor pede espera. O anjo da morte permanece ao lado dessas almas com uma paciência que não pertence ao tempo. Ele sabe que o amor é a força mais sagrada que existe e que não se desfaz com a morte. É ele, na verdade, o elo que une todos os mundos. Por isso, quando uma alma resiste por amor, o anjo não a força a seguir. Ele apenas espera, envolto em silêncio, como quem compreende a linguagem de uma dor que nem as palavras alcançam. Algumas almas olham para trás e veem aqueles que deixaram, filhos chorando, companheiros inconsoláveis, promessas inacabadas. Elas sentem o desejo de voltar, de tocar uma última vez, de dizer, estou aqui. E em certos casos, o Criador permite que um fragmento dessa presença permaneça, apenas o suficiente para aliviar um coração humano. São os momentos em que alguém, em meio ao luto, sente um toque leve no ombro, um perfume familiar no ar, ou um sonho tão real que acorda com lágrimas e paz ao mesmo tempo. O anjo da morte permite esse consolo, pois entende que o amor é ponte, e pontes não se quebram de um lado só. Mas nem sempre é fácil partir. Há almas que se prendem por medo de que, ao seguir, estarão traindo os que ficaram. Outras temem que, se atravessarem, serão esquecidas. O anjo se aproxima, envolve-as em sua luz e mostra que o amor não se mede pela presença, mas pela vibração. O sentimento puro não se esgota na ausência. Ele se transforma em força, em inspiração, em proteção invisível. E aos poucos, a alma compreende que continuar a jornada é também uma forma de amar,
pois seguir é confiar que o Criador cuidará dos que ficaram. Em muitas culturas, há relatos sobre esse instante de resistência. Algumas chamam de a travessia do coração partido. É o estágio em que o amor humano precisa aprender a se tornar amor divino. O anjo, paciente, mostra à alma que o verdadeiro amor nunca possui. Ele liberta, que amar não é segurar, mas permitir que o outro cumpra seu propósito. Ele mostra cenas da vida, o riso compartilhado, os gestos simples, os olhares que bastavam sem palavras, e revela que nada disso foi perdido. Tudo isso vive agora dentro da eternidade. Às vezes o anjo fala, não com voz, mas com um sentimento tão profundo que se transforma em compreensão imediata. Aqueles que você ama ainda te sentirão, não no toque, mas no vento, não no olhar, mas na lembrança, não na presença, mas na paz que você deixará quando seguir. E nesse instante, o espírito percebe que o amor não está preso ao corpo. Ele é energia que atravessa mundos, que se move como luz através de tudo o que é vivo. Há almas, porém, que demoram. Ficam próximas aos lugares e pessoas que amaram, observando a vida continuar sem elas. Vem o cotidiano seguir, as estações mudarem, os rostos envelhecerem. Elas se entristecem, não por inveja, mas por não poder mais participar. O anjo as acompanha, e quando o peso da saudade se torna grande demais, ele as envolve em sua luz e diz: o amor que te prende também te chama, e o que te chama é o mesmo amor que te espera do outro lado. É nesse instante que a alma entende. O amor não acaba quando se solta da matéria. Ele apenas muda de direção. Em alguns casos, o Criador concede à alma uma última visão, não para fazê-la sofrer, mas para libertá-la. Ela vê os que ama sendo consolados, erguidos pela fé, continuando a viver. E essa visão cura o apego. O espírito então percebe que sua missão junto àqueles terminou e que o amor agora deve se expandir para além do círculo familiar, tornando-se amor universal. É nesse aprendizado que a alma amadurece. O anjo da morte testemunha esse momento com reverência. Ele sabe que o amor é o único poder capaz de deter o tempo. Quando uma alma o compreende por inteiro, o universo inteiro se harmoniza. E é por isso que, quando ela enfim aceita seguir, uma onda de luz percorre os dois mundos, o dos vivos e o dos que já cruzaram, como um mesmo coração batendo em duas frequências diferentes. Nesse instante, a alma se desprende do último fio que prendia a terra. Não há tristeza, apenas gratidão. O anjo a acolhe, e o brilho que dela emana é mais forte do que antes. É o brilho de quem aprendeu que amar não é permanecer, é permitir que o ciclo continue. O amor verdadeiro nunca exige posse. Ele apenas se reconhece mesmo no silêncio. Enquanto a alma se eleva, o anjo a acompanha até que o horizonte se transforme em pura claridade. E quando ela atravessa, algo invisível acontece no mundo dos vivos. Alguém, em meio à dor, sente uma paz inexplicável, uma leveza no coração, um sopro que diz sem palavras: ela está bem. É o eco do amor que transcendeu o tempo. Quando o amor pede espera, o céu também espera. Porque até a eternidade entende que nada é mais sagrado do que o laço entre duas almas que se reconheceram na luz. Mas chega o momento em que até esse amor precisa se transformar. Não em esquecimento, mas em expansão. E quando isso acontece, o universo inteiro se inclina para celebrar. O anjo da morte sorri porque sabe, a alma que aprendeu a amar sem apego está pronta para o próximo reino. O reino que não tem horizonte, onde o amor não se divide, mas se torna a própria linguagem da eternidade. O reino que não tem horizonte. Quando a alma atravessa o véu do apego e aprende que o amor é liberdade, um novo cenário se revela diante dela. Um reino que não possui horizonte, onde a luz não vem de fora, mas brota do próprio ser.
Aqui não há dia nem noite, porque o tempo deixou de existir. Tudo é presença, tudo é consciência. É o primeiro vislumbre da eternidade. O anjo da morte acompanha esse despertar em silêncio. Ele não fala, mas a alma sente sua vibração como um convite. Não há mais medo nem lembranças que aprendam ao mundo terreno. Ela está leve, como se cada partícula de sua essência flutuasse em um oceano de pura energia. A fronteira das dimensões ficou para trás, e o espírito se percebe em um espaço onde não há direção, porque todos os caminhos levam ao mesmo centro, Deus. O reino que não tem horizonte não é um lugar, mas um estado. Ele não pode ser visto, apenas sentido. É como se a alma fosse feita da mesma substância do próprio espaço em que se encontra. Tudo vibra em harmonia, sons que não são ouvidos, luzes que não se veem, mas se percebem no íntimo. É uma música silenciosa, uma respiração cósmica que pulsa em uníssono com a consciência divina. Ao entrar, a alma sente algo que jamais experimentou na Terra, a completa ausência de solidão. Não há distância entre ela e o Criador. Não há fronteira entre o eu e o todo. Cada pensamento se manifesta instantaneamente, não como desejo, mas como comunhão. Aqui, o amor não é lembrança nem emoção. É a própria estrutura da existência. Tudo o que vive vibra na mesma frequência. O anjo da morte permanece próximo, mas sua luz já começa a se misturar à do ambiente. Ele deixa de ser figura e se torna presença. A alma entende que não há mais diferença entre aquele que guia e aquele que é guiado. Tudo é unidade. Tudo é um. Ela sente as almas de outros viajantes que já chegaram antes, não como corpos, mas como consciências que a acolhem. É um reencontro sem palavras, onde o reconhecimento é imediato e absoluto. Nesse reino, não há necessidade de pergunta, porque toda resposta existe antes mesmo da dúvida. A alma percebe que carrega em si a sabedoria do universo. Tudo o que viveu na terra, cada alegria e cada dor, foram fios tecidos para formar essa compreensão. Nada foi em vão. Cada lágrima derramada, cada sorriso partilhado foi parte da tessitura da eternidade. Há um instante em que o anjo se move novamente e sua presença se intensifica por um breve momento, como se estivesse prestes a revelar um segredo. A alma sente a vibração de suas asas, não feitas de penas, mas de energia pura, que brilham em cores impossíveis de descrever. É nesse momento que o anjo transmite um conhecimento sagrado, uma revelação que atravessa a consciência e a transforma para sempre. A eternidade não é um lugar distante, é o que você sempre foi. A morte apenas retirou o véu. A alma compreende. E o que antes era um reino desconhecido agora parece lar. Ela reconhece a frequência divina que sempre pulsou dentro dela, mesmo quando estava na carne. Percebe que o Criador nunca esteve longe. Esteve sempre em tudo, na voz de quem consola, no olhar de quem ama, no vento que toca o rosto e no silêncio que ensina. Tudo era ele. Tudo sempre foi. Nesse ponto, o anjo começa a se afastar. Sua missão está quase completa. Ele observa com reverência o brilho que a alma agora emite, como se o próprio céu se refletisse em sua luz. A alma percebe essa despedida com gratidão. Sabe que o anjo da morte não é o fim, mas o guardião da passagem. Ele conduz até o limiar da eternidade, mas é o Criador quem abre o portal final. E quando o anjo se dissolve na luz, a alma sente o chamado mais profundo de todos. Não mais o som que vinha do além, mas uma voz interior, suave e majestosa, dizendo: Filho, retorna ao que sempre foste. A casa nunca esteve vazia, você apenas não a via. Então, o espaço à frente se expande. O que era luz se transforma em cor, e o que era cor se transforma em vida. A alma percebe que faz parte de tudo.
das estrelas, das águas, das montanhas, dos ventos. Ela compreende que não está dentro do universo. Ela é o próprio universo, refletindo a consciência do Criador. Esse é o verdadeiro reino sem horizonte, um estado de plenitude infinita, onde tudo é parte de tudo. Não há mais fronteira entre céu e espírito. A alma, agora pura energia, se une ao fluxo divino. Ela não se dissolve, não perde sua identidade, mas se expande até caber dentro do infinito. É o reencontro com a origem, não como retorno, mas como lembrança do que sempre foi. Nesse momento sublime, o anjo já não é necessário. Ele observa à distância a centelha que foi humana se fundir com o brilho da eternidade. E enquanto o reino vibra em harmonia, o universo inteiro parece se curvar, como se reconhecesse o retorno de uma partícula da própria criação. Tudo se torna silêncio, mas é um silêncio vivo, pleno, onde a alma escuta o coração de Deus pulsando junto ao seu. Não há mais caminho, porque o destino foi cumprido. O amor que antes pedia, espera agora se transformou em comunhão eterna. E o anjo da morte, guardião do limiar, retorna ao seu posto entre os mundos, aguardando o próximo chamado, enquanto a alma, agora eterna, desperta no reino que não tem horizonte, onde o amor é tudo e tudo é amor, o segredo que o anjo guarda. Há mistérios que nem os homens mais sábios conseguiram decifrar. Entre eles está o segredo que o anjo da morte guarda desde o início dos tempos. Um segredo que não pertence apenas ao fim da vida, mas ao próprio propósito da existência. Ele carrega em si a resposta para a pergunta que todos, em algum momento, já fizeram: por que nascemos, sofremos, amamos e partimos? É essa verdade silenciosa que o anjo protege e que só é revelada quando a alma já atravessou o reino que não tem horizonte. Nesse ponto da jornada, o espírito já não teme o desconhecido. Está purificado, livre das sombras da matéria e das ilusões do tempo. E é justamente por isso que está pronto para compreender. O anjo da morte se aproxima novamente, não mais como mensageiro, nem como guia, mas como portador de um último ensinamento. Sua luz agora é translúcida, quase invisível, mas sua presença domina todo o espaço. Ele carrega a serenidade de quem conhece a essência do cosmos e a humildade de quem serve à vontade divina. O segredo que ele guarda não é uma revelação sobre o que vem depois da morte, mas sobre o que sempre existiu antes dela. O anjo se aproxima e, com uma vibração que não se traduz em palavras, comunica uma verdade profunda. A morte não é o oposto da vida, mas seu reflexo. Tudo o que nasce está destinado a morrer, não como punição, mas como retorno ao equilíbrio. O Criador não fez a morte como limite, mas como caminho. E o anjo é o guardião dessa passagem. Aquele que assegura que cada centelha volte à origem quando seu propósito estiver completo. A alma escuta essa mensagem não com ouvidos, mas com o próprio ser. Ela percebe que a morte sempre esteve presente, mesmo quando vivia. Estava no pôr do sol que antecede o amanhecer, na semente que precisa morrer para florescer, na folha que cai para nutrir o solo, no coração que sofre para aprender a amar. Tudo é ciclo, e o anjo é o símbolo do retorno dentro desse ciclo. Ele é a lembrança de que a vida não é uma linha, mas um círculo divino que nunca termina. Nesse instante, o espírito compreende algo que nenhuma mente humana poderia suportar em vida: a perfeição do plano. Nada acontece fora do tempo certo. Nada é perda. Nada é acaso. O anjo mostra à alma as teias invisíveis que ligam todos os seres, revelando que cada encontro, cada despedida e até cada lágrima serviram para ajustar o equilíbrio da criação. A alma vê o que os olhos humanos jamais poderiam ver. O entrelaçamento das vidas, a sinfonia silenciosa que rege o destino de todos os seres.
Então o anjo revela outro aspecto de seu segredo, o seu verdadeiro nome, não aquele que os homens deram, como Azrael ou Malak Hamavet, mas o nome que significa a ponte entre o amor e o retorno. Porque é isso que ele é. O ponto onde o amor humano se transforma em amor divino. Ele não existe para tirar a vida, mas para garantir que ela nunca se perca. É o guardião da continuidade, o executor da harmonia, o mensageiro que encerra um capítulo apenas para abrir outro, mais amplo, mais luminoso, mais próximo do Criador. A alma, ao ouvir, se curva em reverência. Ela compreende que o medo da morte sempre foi medo de si mesma, medo de se ver sem forma, sem corpo, sem fronteira. Mas agora, diante do anjo, ela entende que jamais deixou de existir. E nessa compreensão, algo desperta dentro dela, uma memória antiga, anterior à vida, anterior ao tempo. Ela se lembra do instante em que foi criada, do sopro divino que lhe deu consciência. E nesse sopro, ela reconhece a mesma energia que agora a chama de volta. O anjo da morte observa esse despertar com um brilho que não é emoção, mas reverência. Ele sabe que cada alma que alcança essa consciência acrescenta uma nova nota à melodia eterna da criação. Porque o segredo que ele guarda não é apenas sobre morrer, é sobre viver de forma tão plena que a morte se torne apenas um retorno natural. Nesse momento, o anjo abre as mãos e entre elas surge uma luz pulsante, intensa, viva. A alma entende que essa luz é o reflexo da própria criação, o pulsar divino que mantém o universo em movimento. O anjo mostra que dentro dessa luz há nascimento e morte, dor e alegria, começo e fim, tudo coexistindo em perfeita sincronia. E então ele diz, não com voz, mas com sentido puro, tudo o que existe é o amor de Deus se movendo. A alma é tomada por uma paz tão profunda que não há como descrevê-la. Ela percebe que sempre esteve dentro desse amor, mesmo nos momentos de escuridão, mesmo quando se sentiu perdida. O anjo sorri. E a alma sente que esse é o verdadeiro segredo. Não há morte onde há amor. Porque o amor é o que sustenta o universo, o que liga cada alma à eternidade, o que transforma o fim em começo. Quando o entendimento se completa, o anjo começa a se afastar. Sua forma se dissolve na luz, e a alma sente que ele não está partindo. Está apenas retornando ao seu lugar de origem, onde permanecerá até ser chamado outra vez. Ele guarda o segredo não para escondê-lo, mas porque cada alma precisa descobri-lo por si mesma, no momento certo quando estiver pronta. E enquanto o anjo desaparece, o universo parece suspender o movimento. Tudo fica em silêncio. E desse silêncio surge uma certeza que brilha mais forte do que 1000 sóis. Não há fim. A criação é um respirar eterno, e a morte é apenas o instante em que o Criador inspira novamente o que um dia soprou, quando o silêncio fala com Deus. Depois que o anjo parte, o universo inteiro parece mergulhar em uma quietude absoluta. Não há som, não há luz, apenas uma imensidão viva que respira em silêncio. É o momento em que a alma, completamente desperta, percebe que chegou ao centro de tudo. E nesse centro não há distância entre criatura e Criador. Não há pergunta, porque a própria existência já é a resposta. É o instante supremo, o momento em que o silêncio fala com Deus. A alma se vê envolta em algo que não é luz nem sombra, mas presença. Uma presença tão profunda que não precisa de forma para existir. Ela não vê Deus como um trono distante, nem como uma figura grandiosa, mas como o próprio pulsar da vida. Ele está em tudo e tudo está nele. É uma revelação que não chega como pensamento, mas como fusão. O espírito entende que jamais esteve separado do Criador, apenas acreditava estar. O tempo e a carne criaram o véu da ilusão, e agora esse véu se rasga diante da verdade eterna.
O silêncio não é vazio, é plenitude. Ele contém o som primordial que deu origem a todas as coisas, o mesmo som que ecoou quando Deus disse: haja luz. Agora, porém, essa luz não vem de fora, ela nasce de dentro da alma. É o reencontro com a centelha divina, o retorno do fragmento à totalidade. A alma sente um amor que não se compara a nenhum amor humano. É amor absoluto, incondicional, que não exige, não mede, não julga, apenas é. Nesse estado, o espírito compreende o propósito de toda a jornada. Entende que cada dor foi uma ponte, cada perda, uma libertação e cada morte, um nascimento. Tudo teve sentido. Tudo foi parte do aprendizado necessário para retornar à origem com consciência. O que antes parecia sofrimento, agora se revela como escola. A alma percebe que o Criador nunca a castigou, apenas a chamou, muitas vezes por caminhos difíceis, para que ela lembrasse quem realmente é. E então, algo extraordinário acontece. A alma começa a se dissolver na vibração divina, mas sem perder a consciência. Ela não desaparece. Ela se expande. É como uma gota que cai no oceano e descobre que sempre foi o oceano. A individualidade não é apagada, é elevada. A alma não deixa de ser ela mesma, mas se torna também tudo o que existe. É o momento em que o eu e o Deus deixam de ser dois e se reconhecem como um só. Nesse instante, o silêncio se transforma em linguagem. Não feita de palavras, mas de entendimento puro. O Criador se comunica sem voz, e a alma entende sem precisar pensar. Ele lhe mostra que a vida e a morte são apenas movimentos de uma mesma respiração eterna, que cada nascimento é uma exalação divina e cada morte uma inspiração, o momento em que Deus recolhe para si o que é dele. E a alma, agora completamente rendida, percebe que sempre foi esse sopro. A presença do anjo da morte se faz sentir uma última vez, não como figura, mas como vibração distante. É como se o universo inteiro o saudasse por cumprir seu papel. Ele guarda a passagem para outras almas, mas sua energia ainda envolve a que acaba de se fundir à luz. Ele é a lembrança viva de que a eternidade é movimento, não descanso. Que a criação nunca para e que até o silêncio tem ritmo. A alma, agora consciente, olha para o caminho percorrido, não com olhos, mas com percepção pura. Vê todas as suas vidas, todos os rostos que amou, todos os mundos que habitou. Cada ciclo se entrelaça ao outro, formando um padrão de beleza indescritível, como uma teia de luz que pulsa em harmonia. E entende, nada foi perdido. Tudo permanece, tudo continua, tudo retorna. O silêncio começa a vibrar com intensidade crescente e o que antes era imensidão vazia se transforma em canto. Não um canto que vem de fora, mas que nasce dentro da alma. É o som do universo em adoração, estrelas, mundos, consciências, tudo reverberando a mesma melodia. E no centro dessa canção está o Criador, sorrindo sem rosto, amando sem limite, sustentando tudo o que existe com um simples ato de ser. A alma sente que poderia permanecer ali para sempre, mas percebe também que o ciclo nunca é estático. A eternidade é movimento. O Criador a envolve em luz e transmite um último entendimento. Você retornou ao lar, mas também retornará à vida, porque tudo o que é eterno se manifesta outra vez, em novas formas, em novos mundos, em novas histórias. O amor não conhece fim, apenas transformação. Nesse instante, o espírito compreende o último segredo. A morte é o respiro de Deus antes de um novo sopro. Nada termina, tudo apenas muda de tom. A alma sente que o silêncio agora a envia de volta, não como punição, mas como missão. Ela levará consigo o eco da eternidade, a lembrança da unidade, e essa lembrança será o farol em cada nova existência.
O anjo da morte observa à distância, enquanto o Criador devolve o espírito ao fluxo infinito da vida. E no momento em que a alma parte, o universo volta a pulsar. O ciclo recomeça. O mesmo e, ao mesmo tempo, completamente novo. O silêncio se desfaz em luz. A luz se transforma em som. O som se torna respiração. E a respiração, mais uma vez, se torna vida. Assim, o mistério se completa. O que chamamos de morte é apenas o instante em que Deus fala conosco através do silêncio. E quando esse silêncio fala, toda a criação escuta. Porque é nesse momento que o amor eterno do Criador se revela em sua forma mais pura. Não no grito, mas na quietude. Não no fim, mas no recomeço. E é nesse ponto que tudo o que existe se curva em reverência à verdade que o anjo da morte sempre guardou. Nada morre diante de Deus, pois até o último suspiro é um retorno ao primeiro. O vídeo chega ao fim, mas o mistério permanece vivo. Não porque não foi revelado, mas porque a verdade que habita o mistério não pode ser explicada, apenas sentida. A morte, tão temida por aqueles que vivem, mostrou-se no fim apenas uma parte da respiração divina. O instante em que o Criador inspira de volta aquilo que um dia soprou na argila. Tudo o que fomos, tudo o que amamos, tudo o que acreditamos ter perdido, continua existindo em outra forma. A alma não morre, ela se transforma. O corpo é apenas o casulo. A jornada é o voo. E o anjo da morte, que por tantos séculos foi visto como um sinal de terror, revelou-se guardião da ordem, servo da luz, instrumento do amor. Ele não encerra nada, apenas devolve. Quando o silêncio fala com Deus, a alma compreende o que nenhum ser humano pode entender em vida, que a criação nunca para e que cada fim é apenas o início de um novo movimento. O que os olhos chamam de escuridão é apenas a luz vista de outro ângulo. O que chamamos de perda é apenas o ciclo da devolução. Tudo volta, tudo se refaz, tudo permanece, e é nesse instante final que o anjo se recolhe, sua missão cumprida, levando consigo o segredo que nenhuma palavra humana é capaz de conter. O segredo de que a morte é apenas o nome que damos ao momento em que o amor se torna eterno. O vídeo termina onde tudo começou, com o som da vida cessando e o universo mais uma vez prendendo a respiração. Mas agora quem ouve sabe. Quando o último suspiro é dado, o primeiro eco da eternidade começa. Porque o fim não existe, existe apenas o retorno. Entre o último suspiro e o primeiro despertar, há um anjo que guarda o caminho. Ele não leva, ele conduz. Ele não apaga, ele transforma. E quando a alma o segue, o silêncio fala e Deus responde.